de uma amizade que certamente tem muitos motivos para brindar, nasceu a Amitié, uma vinícola fundada pelas amigas Andréia e Jussiane em 2018 e que desde lá já colecionou mais de 100 prêmios. Hoje, a Jussiane, que é enóloga, vem conversar comigo para me contar um pouquinho mais dessa história, que é linda e cheia de conquistas. Bem-vinda, Jussiane. Obrigada por aceitar o meu convite. Vai ser um bate-papo muito agradável. Acho que sim. E antes de falar da Amitié, eu queria conhecer um pouquinho mais da Jussiane, saber de ti, da tua história. Bem, eu nasci em Bento Gonçalves, sou de uma família de descendentes de italianos, né? Meus 8 bisavós são italianos, sou cidadã italiana também. E sempre tivemos na cultura da família, os meus tios, meus avós, sempre a gente teve a uva, o parreiral, a colheita, né? Tinha momentos das férias de família que a gente ia colher uva com os tios e tal. Então, o vinho por consequência, né? Claro, quando pequena, a mamãe dava o suquinho de vinho, né? Que era um vinho, água, açúcar e gelinho. Era uma delícia, a gente ficava todo mundo calminho. Mas, de qualquer forma, né? Essa cultura do vinho sempre esteve interligada. Então, quando surgiu, então, o curso, a primeira faculdade de enologia do Brasil, né? Nós tínhamos lá, em Bento Gonçalves, um curso técnico em enologia, que era Agrotécnica Federal. E aí surgiu, em 95, o curso superior em enologia. E lá, né, disse, bom, agora é a minha vez, né? Então, eu prestei vestibular, passei, né, ingressei aí no primeiro grupo de enólogos, né, que se colocaram para fazer um curso superior. E tu chegou a pensar em alguma outra possibilidade ou quando tu viu aquele curso, era aquilo que tu sempre quis? Eu estava naquele momento de decisão de carreira, né, 18, 19 anos, 18 anos, e fiz vestibular, sim, para ciências contábeis. Imagina. Que eu adoro números, incrivelmente adoro números, até hoje me dou muito bem com números. E, por outro lado, daí a enologia, né, prestei os 2 vestibulares, passei nos 2 e acabei, né, decidindo. O olhar meu foi para a oportunidade, né, naquele ano, então, era o primeiro vestibular, primeiros enólogos do Brasil, né, que pudessem se formar. Então, eu imaginei que poderia ter mais oportunidade também de se diferenciar nesse mercado tão competitivo. Então, já começo aí já fazendo uma escolha também nesse sentido, para poder ter aí um futuro que fosse, né, bom. E assim foi, felizmente, né, foram anos de estudo bem interessantes, né, onde a gente teve que, né, passar por todas as áreas aí da produção, né, é uma área que envolve a viticultura, que é o plantio da uva, o cultivo da uva, né, então tem que saber manejo de solo, todas essas áreas, e depois a gente vai para a parte da elaboração. Após a uva, né, nós vamos para a parte da transformação da uva em vinho, né, que é um processo de fermentação alcoólica, né? E como é que foi para ti? Tu tinha toda essa vivência, né, com a tua família de uma forma informal, digamos assim, no mundo do vinho. E depois tu começou a ver toda a teoria e toda a complexidade que fazia parte daquele universo, assim. Foi um choque? Era algo que tu esperava? Foi desafiador? A gente acompanhava meus tios fazer, verificavam, e a gente acompanhava o processo, então tinha uma noção, né? Mas sim, foi bastante intenso, até porque envolve muitas áreas, né, dentro o tema, né, que é justamente, né, desde o vinhedo até o produto final, né, engarrafado. Então, envolve bastante biologia, ciências, né, tem toda a parte, tem matemática junto, tem que ter marketing, tem que ser um pouco de tudo, né, e quando você vai para um olhar empresarial também, né? Você tem que estar se preparando também. Então, eu justamente fiz então essa minha formação, terminei em 98, e aí logo teve uma oportunidade, ainda dentro da faculdade, de me inscrever por um estágio na França, né? Aí eu disse, nossa, não sei falar francês, mas vamos lá aprender. Então, nós tivemos 4 meses, eu me candidatei, né? Fui aprovada aí para fazer esse estágio na França, em Bordeaux e na Borgonha. E fui estudar, né? Francês. Você foi sem saber francês? Eu estudei antes. Então, eu fiz 4 meses muito intensos de francês. E pronto, fui para lá, na cara e na coragem. E aí foi muito bacana também, porque nós tivemos aí uma possibilidade de convívio, né, com a produção francesa, né? Então, tanto dentro da faculdade, mas também, então, tinha todo o intercâmbio. Então, nos finais de semana, a gente tinha os próprios alunos,
né? Nós éramos em 4 enólogos, né? Então a gente visitou os chateaus mais famosos do mundo, provou vinhos, né, que nunca antes imaginava ter provado, conheci várias regiões produtoras, foi muito bacana. E eu já, né, ingressava para minha área de trabalho dentro de uma vinícola. E então foi bem interessante, porque também, né, atuava numa área comercial naquela época, e foi muito bom, porque esse conhecimento e esse convívio, né, e o currículo em si também me ajudaram ao posicionamento. Né, o mundo do vinho é um mundo muito masculino, né? Então, e eu era muito jovem. Então, eu liderava ali um time de vendedores, de representantes, né? Ia para o mercado, tinha que fazer eventos, palestras e tudo isso. Né? E eu era uma moça de 20, 21 anos, né? Tava bem no início, né, da carreira. Mas foi bem bacana, porque eu cresci assim, não, peraí, né? Não sou só para poder estar nessa posição assim, e conquistar. Foi bem bacana. Aí depois eu voltei, aí continuei estudando francês, inglês, né? Eu fiz italiano, né? A gente vai se capacitando. Aí o Brasil começa também a ganhar os primeiros prêmios internacionais. Então também decidi fazer também uma outra formação, que era administração e comércio internacional, porque também começavam a ter demandas internacionais para exportação dos vinhos. Então, eu tinha que fazer formação de preço, tinha que fazer essa área também. E aí estudei então comércio internacional, administração, então também me capacitei para isso, que também, né, é para a vida, né? Eu sempre digo, né, nessa área a gente vai aprender para levar para é da gente, que a gente aprende da gente. É pro resto. E sempre que tu fez isso, tu fez pensando na tua carreira corporativa, ou tu já sabia que lá no fundo um dia tu queria ter algo teu também? Eu sempre tive, né, o ímpeto de empreender, né? Então sempre tive essa vontade. Mas lógico que a gente tinha que, né, pés no chão, passo a passo, né, subindo degrauzinho por degrau, né, não tinha papai patrocinando, então era assim, ó, era mesmo cara e coragem de verdade. Mas muito incentivadas, meus pais sempre me incentivaram muito, os meus irmãos também, então sou de uma família de 5, nós somos em 5 irmãos, né, então a minha mãe era mais velha que disse, não, você tem que ir, vai fazer enologia e tal, muito legal. E depois a gente foi tendo, eu tive a oportunidade de também fazer estágio na Itália, né, logo na sequência, e rodei por esse Brasil todo, né, porque como eu mexia com o mercado, também fiz muito essa parte de estar, né, em contato com o consumidor, tanto falando de vinho, capacitando as pessoas e tudo isso, mas também, né, tendo esse networking, né, e aí você vai conhecendo gente, vai trocando ideia, vai aprendendo. Estar no mercado também é uma forma muito importante de aprendizado, né, porque às vezes se você está dentro da sua própria casa, lá achando que você está fazendo o melhor vinho e pronto, não é por aí o resultado, né. Então, e essa troca do mercado, isso é uma coisa que eu acredito muito também, assim, que como a gente precisa conversar com as pessoas para, enfim, saber os caminhos, tirar aquela temperatura do que está acontecendo, né? Tu valida isso como algo importante, assim, tanto para quem é executivo quanto para quem é empreendedor? É fundamental, tem que estar aberto a aprender, né? Então, eu digo sobre vinho, por exemplo, eu fiz várias formações, depois eu fiz também sommelieria, né? Eu faço parte da diretoria da Associação Brasileira de Sommelier, fui fazer vários outros cursos, tá? E a gente continua, é contínuo, né? Se você achar que tá sabendo tudo, né? Tá roubado, né? Tá fadado a morrer. Então, acho que esse estar aberto a aprendizado é fundamental. E isso eu fiz nessa carreira, né? Lá de 95 até agora, né? Já, né? Se passam aí bons anos. E eu acho que a gente vai, né? Vai colocando na bagagem do conhecimento um pouquinho todo dia, né? E isso que tu traz, assim, da cara e da coragem, pelo que tu fala, então é um traço que se perpetua ao longo da tua trajetória como profissional, assim. Sim. Eu justamente, né, nesse percurso que eu fiz, né, fui executiva durante 20 anos, nesse meio eu fundei também aliás, está pouco, eu não contei muito para muitas pessoas, mas hoje eu tive vontade de contar para ti. Nesse interim, eu montei também uma indústria de cosméticos, né, que era a base de vinho, né, que tinha esse contexto. Foi um momento bacana, mas eu não pude me dedicar como eu gostaria, porque eu tinha um outro, né, um trabalho em paralelo que me ocupava bastante. Então, essa vontade ali de empreender sempre esteve, né?
E aí, bom, passados então, né, bons anos, né, aí chegou 2017, né, eu fiz o encerramento dessa minha trajetória, né, nessa corporação. E aí, vamos lá, vamos escrever uma página nova nessa história toda, né? E a intenção sempre foi uma vinícola ou brilhou teu olho para daqui a pouco voltar aquilo que tu já tinha começado uma vez, dos cosméticos, ou aquela página virou? Não, é que não teve apego, o assim. vinho é muito intenso, né? Muito intenso. Inclusive, meu marido é enólogo também. É um tema Então, assim, presente na sabe, vida. não tem como, né? A gente ficava. E eu acho que o mais que eu acho que eu fui ganhando é conhecimento. A gente fala, né, a litragem e a quilometragem, né? Então, a gente degusta vinhos de todas as partes do mundo, faz isso de forma intensa, porque é uma maneira de a gente melhorar, né, nosso paladar, nosso conhecimento, tá aberto, né, a novos sentidos também. E isso a gente faz assim intensamente. Então, não, é o vinho, né? Realmente estava dentro do objetivo. Recém tinha tido a Isabelle, minha filha, né? Hoje ela tem 10 aninhos, mas ela estava pequenininha, né? E eu também olhava para isso, né? Como é que eu ia lidar com a criação dela, o dia a dia, né? De mãe, de se virar nos 30 com relação a isso. Quando tu me contou que tu tinha uma filha de 10 anos, né? Que a gente estava conversando antes, eu logo fiz a conta e eu disse, gente, mas essa mulher abriu uma empresa com um bebê de 3 aninhos. Sim, exato. O surgimento da Amit, ela foi apesar dessa situação de vida, assim, ou foi em virtude dessa situação de vida? Como é que pesou na conta essa questão da maternidade? Que a gente sabe que às vezes tem um peso diferente para mulher. Claro. Com esse sonho de empreender, assim, como é que foi isso? Eu acho que tem a vontade de empreender estava, né, pronto. E lógico que todo, né, a criação, essa coisa, né, o envolvimento que a gente tem como mãe normalmente é mais intenso, né. Mas eu tenho sempre um suporte muito bom, familiar e que, né, não me diz, né, bom, vamos lá, agora é hora de começar a nossa, né, a minha própria empresa, e isso logicamente precisa de muita dedicação. Nós começamos, né, a Métier em comecinho de 2018, que foi justamente com a safra da uva, né, que acontece em janeiro, fevereiro, aí a gente começa a construir esse processo produtivo, tá? Estabelecer quais produtos a gente ia vinificar e tal, não tinha nem a marca ainda, depois enquanto o vinho ia fermentando e tal, a gente já ia construindo marca, rótulo, tudo isso. E aí lançamos a Métier em outubro, finalzinho de outubro de 2018. Andréia gravidíssima do 3º filho, né? Então também foi, né, um grande desafio, porque ela, né, tinha que fazer esse cuidado, né, inicial, principalmente, né, do frango. E aí eu fui para o mercado de forma mais intensa do que ela, né? Sim. Para poder promover, para divulgar a marca e tudo isso. E enquanto isso, né, marido Edson ficava lá suportando, né? Junto com a minha mãe, com a minha família, aí também toda essa trajetória de crescimento da Isabelle. Ai, que legal. Sim. Nossa, que legal. Eu acho muito incrível, assim, ver aqui, gente, uma mãe com um bebê pequeno, uma mulher grávida do seu 3º filho, juntas conseguiram também começar algo que a gente sabe a energia que demanda para começar algo, mas que se tornou tão potente, né? Porque acho que vocês vêm escrevendo uma história muito legal. É muito bacana. Então. A gente começou desenhando assim os primeiros, então a gente olhou muito para os espumantes, né? O quanto o mercado brasileiro vinha crescendo em consumo de vinhos e os espumantes crescendo muito mais. As mulheres, inclusive, foram as responsáveis, né? Tem pesquisas que comprovam isso, que foram responsáveis pelo crescimento do consumo de espumantes, que saiu só aquele momento brinde e tal, e foi para justamente o momento onde as pessoas passaram a, né, tomar no café da manhã um espumante, na beira da praia, né, numa piscina e num restaurante, né, e tal. Então, acho que a gente olhou muito por isso, criamos um portfólio, né, inicial, já lançamos de 5 espumantes diferentes, enquanto um outro ainda estava maturando, que é o Nature, né, que depois ele veio ser lançado 1 ano e meio, um pouquinho mais do que 1 ano e meio depois, ele fica maturando 1 ano e meio. E aí foi também um grande lançamento, né? Então vieram as premiações. Então, a primeira premiação a gente lançou em outubro de 2018. Mandamos nessa mesma época para Londres um concurso e veio o primeiro prêmio, né? Então, logo de saída, sim. 2019, era março, né? Ganhamos então com o Cuvée Brut branco nosso, 91 pontos, foi a melhor pontuação brasileira do concurso. Então a gente olhou assim a lista, né, dos premiados, estava lá em cima, e disse, uau! Né, é uma emoção, assim, porque realmente, né,
estávamos no caminho certo com relação à qualidade, né, o perfil do produto, né, aprovado, né, num concurso, então era um concurso de 18.400 amostras, Nossa, né, gente, degustadas às coisa do mundo cegas, inteiro. no mundo inteiro, e a gente ganhar essa premiação. Realmente, o produto tem que estar muito bom. Tem que estar muito bom. Pronto, e começamos aí a divulgar, fazer todo esse, né, esse sucesso. Aí lançamos o Nature, então o sexto espumante, que foi justamente onde a gente deu também um toque especial, né? Então, a gente tem aí uma garrafa, né, bonita, um cuidado, né, com esse produto, esse tempo longo de maturação. E aí, por fim, a gente faz uma customização da tampinha da garrafa, colocamos uma pintura especial, um material especial, um cristal, né? Demos um toque e a gente acabou transformando isso também num outro case de sucesso, onde a gente olha, né, com um olhar feminino nosso, transformamos essa tampa, que normalmente é colocada fora, né, em um gift, né? Então, esse colar que eu estou usando aqui, e que justamente, né, após a abertura do espumante, se transforma, né, numa lembrança, colar, inclusive, uma de lembrança da marca. né? Isso, exatamente. Tu acha que o fato da Amitié ser liderada por duas mulheres pode ser um diferencial em algum momento nesse olhar do cuidado, do capricho? A característica feminina tem isso ou não? Qualquer um pode ter? Como é que tu vê Tem, isso? claro que tem o olho treinado, né? A gente faz isso há muito tempo, eu há muito tempo, né? Já há quase 30 anos que eu mexo com isso. A Andréia veio não trabalhando diretamente no desenvolvimento, na elaboração e desenvolvimento de produtos, mas aí vem outro olhar, que é o olhar de mercado e tal, que isso ela estava fazendo isso muito forte. E a gente faz a diferença sim, né? Tem o olho treinado, trabalho, mas tenho né, o detalhe, assim, o toquezinho, né, que a gente vai sempre olhar. O desafio, lógico, bom, o packaging tem que estar, né, o rótulo tem que estar bonito, usar uma garrafa bonita e tal, né? Então, a primeira garrafa a gente pode vender para um rótulo bonitinho, né? Mas a segunda garrafa, a pessoa só vai comprar se o líquido que está dentro, né, está de acordo. E aí sim, também, né? Então a gente, às vezes, o pessoal nos pergunta, Ju, então, vocês elaboram vinho, espumante só para mulheres? Não, a gente não elabora só para mulheres, a gente elabora para apreciadores de bons vinhos, bons espumantes. E aí o detalhe também vem nisso, assim, a gente é muito detalhista em deixar uma boa qualidade, cuida muito, né, a estrutura, amargor, tem vinhos elegantes. Se a gente pudesse falar assim, Ju, resume o que é o espumante e o vinho da Amitié, elegância, né? A gente consegue aí ter sempre um bom cuidado para vinificar, deixar o tempo necessário numa barrica de carvalho ou num tanque, né, ou na garrafa, para que ele, né, chegue até o consumidor final na sua melhor forma. Quais são, assim, de forma que tu te sinta confortável de falar um pouco dos números da Amitié, porque eu sei que vocês começaram com 20 mil garrafas. 10 mil garrafas. 10 mil garrafas. Sim, 10 mil garrafas. E de quantas garrafas a gente fala hoje? Quantas pessoas envolvidas nesse processo? Nosso projeto é um projeto que também ele tem um olhar para a gente não vinificar, a gente não tem os vinhedos, né? A gente vai buscar parceiros, né, produtores em diferentes regiões. Hoje a gente vinifica com uvas de 5 diferentes regiões aqui no Brasil, né? Então essas vinificações elas se dão a maior parte na Serra Gaúcha, e aí sim a vinificação a gente faz todo o acompanhamento desse processo. E depois, quando a gente vai para outras regiões, a gente faz parcerias com vinícolas locais, né? Então, Minas Gerais, a gente vai para o Vale de São Francisco, vai para Santa Catarina e faz as vinificações em vase, né, do produto no próprio local. Então, também a gente começa um processo diferente, onde a gente olha uma oportunidade do mercado e vai vinificar, né, para o mercado. Então, não é de um único solo, a gente vai explorar, fazer essa busca por terroirs, é um processo bem interessante, que lá em 2022 a gente transformou, então também foi para o mercado internacional, foi para o Chile, fazer uma vinificação lá também. Então, e agora tem muitos outros projetos para vir, né? Com certeza. E quantas garrafas a Amitié produz hoje? Sim, os volumes, basicamente a gente começou com a produção de 10 mil garrafas, né, no primeiro ano, foram vendidas em 2 meses e meio, mais ou menos, porque nós estávamos bem no finalzinho de outubro, e aí, lógico, já os grandes negócios já tinham sido efetivados e tal, mas foi muito interessante, porque aí a gente cumpriu também, né, um olhar de quanto a amizade, né, funciona também, o networking, tudo isso. Então, a gente teve essa venda, né, dessas 10 mil garrafas. Bom, depois, então, fomos ganhando, né, um crescimento. Então, o segundo ano foram 62 mil garrafas, o terceiro ano foram 130, depois fomos para o
quarto ano foi 250 e assim fomos subindo, né? Então, esse ano a gente está trabalhando, né, para fazer o fechamento nosso com umas 500 mil garrafas, Legal. 500 mil de garrafas, que é uma produção bem representativa. São 32 rótulos, né? Então, são 32 filhos, né? Praticamente, pode-se dizer, Sim. que a gente foi construindo, né? Cada um tem um porquê, cada um tem um sentido, né? De estar em algum momento diferente, para um perfil de consumidor diferente. E o resultado é bem interessante. E como é que vai de 10 mil para 500 mil? Na cara e na coragem, mas com o pé no chão. A gente foi sem se deslumbrar com o número também, né? Porque às vezes a gente quer dizer que, nossa, 500 mil de garrafas é muito legal, mas e aí, como é que vocês chegaram lá? Eu acho que nós somos muito pé no chão, assim, né? Gostamos muito eu gosto de matemática, então isso é ótimo, né? Então a gente faz muito bem os custos, planeja muito, né? Andréia até hoje trabalha com consultorias, eu também dei muita consultoria, e eu digo assim, bom, então tá, quando a gente dá consultoria, vai lá, faz assim, faz assim. Na hora de executar, às vezes, né? Então a gente aproveita muito esse conhecimento, né, também do como, né, fazer a gestão, né, gestão de uma equipe, gestão dos custos, gestão dos estoques, das finanças, para que a gente possa ter, né, um crescimento orgânico, né, isso tudo vem sendo feito, né, degrau por degrau. A gente sim deu um passo um pouco mais forte, assim, mais corajoso, pode-se dizer, lá em 2020, quando estava todo mundo, assim, né, naquele ano, né, Sim. que foi bem complicado, de pandemia e muitas incertezas. Nós não hesitamos em adquirir uma terra lá no Vale dos Vinhedos e começar a construção da nossa sede, né, nossa estrutura. E ficou pronta em 2023, né, inauguramos. A inauguração inicialmente abriu com a parte de enoturismo, né, a experiência ali, as maturações dos espumantes que a gente faz lá também. Depois aí no ano seguinte, que daí foi no ano passado, 24, a gente abriu o bistrô, né? Então eu disse, nunca imaginei ser dona de restaurante e lá estamos mexendo com gastronomia, que também é uma delícia, eu adoro cozinhar. Não cozinho lá, mas eu adoro cozinhar, então o nosso olhar crítico é alto, né? Além de todas as vivências que a gente faz no mundo, né? Pelo mundo, nas viagens, então a gente sempre traz alguma coisinha, né? Algum insight que possa ser aplicado na nossa estrutura. Então a gente mexe com outras coisas, né? E sim, foram anos assim de bastante coragem, né? Porque foram anos difíceis, né? Tava tudo muito incerto naquele ano. E quando a gente tem uma sócia que também é amiga, né? Porque vocês trazem muito essa questão da amizade, tem que tomar essas decisões que exigem coragem. Como vocês conseguem fazer isso priorizando o negócio, sem deixar às vezes o sentimento tomar parte importante desse processo? Claro. Assim? Bom, tem que ter muita sinergia, né? Então, quando nós nos conhecemos, a gente viajava, fazia, né? A Andréia era diretora do Wines of Brasil, né? Também participava através né, desse processo de exportações dos vinhos brasileiros. A gente viajou pelo mundo inteiro, viajou mais de 40 países e tinha ali já uma sinergia minha dela eu acho que é isso, é coragem, é audácia e trabalhar, né? Não tem o que fazer, não é que as coisas venham do nada, assim, né? A gente trabalha de sol a sol. Precisa do sábado, domingo e na segunda a gente vai estar lá de novo e aí a gente vai. Hoje mesmo, né, a Andréia está num outro estado fazendo, né, também um evento lá, eu estou aqui, então a gente vai se dividindo muito também e aí a gente, né, toma as decisões, às vezes, né, uma bota a sua opinião, outra concorda, não concorda, mas a gente tem tido bastante sinergia nisso. E também um pouco desse negócio de a gente não para no tempo, sabe? Não tá bom, tem que continuar melhorando. Se a gente fez alguma coisa legal, bom, tá bom, agora, né? Novamente, como é que a gente vai inovar, como nós vamos apresentar para o nosso cliente, né, uma experiência nova, algo diferente. Para você ter uma ideia, nós estávamos numa viagem pela Alemanha, a gente esteve numa vinícola, tinha um piano, né? Ele estava lá no ambiente e tal. Aí um amigo nosso tocou aquele piano. Eu falei, Andréia, pensa só, nós temos um piano lindo desses. E sim, a gente foi lá, né, voltou e a gente falou, vamos começar então a fazer um projeto de almoços harmonizados, né, que seria um projeto autoral nosso, onde a gente pode receber os nossos clientes, né, para fazer um almoço harmonizado.
tá bom, mas podia ser alguma coisa a mais? Né? Tem sempre aquele, o que a mais a gente pode fazer? O que pode ser a tampa, pode virar se a tampa pode virar um colar, o que a gente pode fazer a mais, né? Sempre. Então, decidimos comprar o piano e decidimos, então, para quê? Para fazer um almoço harmonizado de gastronomia, vinhos e música. Onde a gente faz uma harmonização de tudo isso. Acontece uma vez por mês lá nas nossas instalações. Eu ou a Andréia, ou às vezes eu e ela juntas, junto com o músico e o nosso chefe de cozinha, executamos então um almoço que é lindo e que gera uma experiência, deixa as pessoas felizes, é muito bacana. E eu vejo muito forte também na história de vocês essa questão de reforço de marca, de vincular a marca a experiências, né? Porque vocês têm... Sim. O pingente, vocês têm ali a tampa da espumante que se torna um pingente numa memória. Vocês têm garrafas com designs diferenciados. Vocês têm a questão das coleções com diferentes terroirs, que também muitos produtos de vocês têm uma narrativa que eu acho que o objetivo um pouquinho é envolver o consumidor. E uma coisa que eu tenho dúvida, assim, vocês trazem na bagagem muito conhecimento técnico. E eu acho que toda essa questão da produção do vinho, ela é extremamente técnica, né? Como vocês fazem o cliente perceber essa técnica, sendo que às vezes ele é só um apreciador. Ele não é necessariamente um entendedor daquilo que vocês estão oferecendo. Claro. Não, é sempre um desafio, né? A linguagem de comunicação, a gente faz muito evento, faz muitas experiências, sempre pensa em que um vinho pode remeter mais do que simplesmente, né, só tomá-lo, né? Então, se a pessoa tem um nível de curiosidade, ela vai encontrar na métier sempre alguma coisa diferente que ela vai, né, despertar nela. A gente fez no ano passado também, né, depois de uma produção que a gente foi para 5 diferentes regiões do Brasil, fazer a elaboração do Colheitas, a métier Colheitas, que contempla 5 diferentes vinhos, a gente falou assim, legal, e aí, o que a gente pode fazer mais com Colheitas? Daí, bom, o que a gente pode fazer mais? A gente pode ir para outras regiões, tá? Pode. Tá, mas e por que a gente não mescla ele, né? Um dia deu um insight assim, eu disse, André, que tal a gente mesclar os 5 vinhos num único vinho? Gostei, legal, tá, vamos lá. Aí fizemos os blends, né, os cortes, e aí chegamos a um perfil, né, então colocamos vinho rosé lá dentro, vinhos tintos, né, e chegamos aí a 8 variedades de uvas, né, que é contemplado esse projeto Colheitas, de 5 diferentes regiões do Brasil, colhidos nas 4 estações do ano. Colocamos tudo numa única garrafa, pronto. E aí, mas não é uma garrafa só, é uma garrafa Magnum, né? Uma garrafa de 1,5 litro, foram 1.270 garrafas vinificadas. Então é isso, a gente vai, e aí quem toma esse vinho toma o Brasil, né? O Brasil inteiro numa única garrafa. Então é sempre um pouco desse olhar da experiência, que é uma palavra que está muito usual, né? Aplicar ela que é o grande desafio, né? Porque realmente tem que ter criatividade, não sei se a gente faz aí com maestria também. Não, muito legal. A questão, assim, de serem 2 sócias, 2 mulheres nesse mundo do vinho, né? A gente conversando antes, eu te contei, eu sou uma mulher da indústria da construção civil e às vezes eu acho que fica difícil a gente saber essa dificuldade que eu tô passando tem a ver com ser mulher ou simplesmente tem a ver com ser empreendedor e faz parte do processo. Como tu vê isso? Sim, nós somos questionadas, desafiadas, né? E as pessoas que nos colocam, às vezes, né, à prova, né, também. Mas, como a gente já conhece muito, maneja há muito tempo e tal, a gente não leva a sério, assim, qualquer tipo de, né, interpretação negativa. Então, nós somos colocadas, às vezes, à prova, né? Por exemplo, nos questionam, né? São só vocês, 2 mulheres, né? Tipo... não precisa mais nada, a gente repete e responde, tá tudo tranquilo. Ou, tem investidor? Então, né, tem marido, tem papai, tem avó. Não, a gente, né, mas a gente tem ganhado também, por outro lado, muito respeito e muito reconhecimento, né? O público feminino, né, tem nos apoiado muito. A gente não elabora vinho só para mulher, a gente não é feminista de bandeirinha, não é isso, né? A gente trabalha, pronto. Mas sim, a gente acaba tendo, né, adeptos aí que valorizam, né, esse nosso empenho, nossa dedicação. E hoje eu sei que vocês começaram tu me contou um pouquinho, né, dessa questão do receptivo, do bistrô, das experiências. Como é que o turismo impacta hoje a métier? Isso sempre fez parte do plano de vocês?
Olha, na verdade, assim, o nosso início, né, a produção fica até hoje em Farroupilha, a gente faz a maior parte da vinificação, e nós tínhamos lá um escritório, né, em Bento. E aí nós fomos, em 2019 já, nós fomos o espumante escolhido para ser o espumante do mês da Wine.com, que é um clube de vinhos bem importante. E aí começamos a, começamos a ter as premiações, o pessoal começou a bater lá no nosso escritório, eu disse, oxa, né? E aí a gente não tinha uma estrutura, né, tão perfeita para acolher. Então foi meio que assim, gente, Tá na hora de ter um escritório. aqui não, nem é só um escritório, né? Como é que a gente pode receber melhor, né? Então a expectativa sempre foi, né? Poxa, vamos, acho que agradar os nossos clientes, né? Então a ideia da construção, né? De se fazer esse investimento, desse olhar para ter gastronomia, para ter essa diversidade, também foi isso, receber bem, né? A minha mãe adora receber, eu adoro receber, então assim, tá meio que natural, né? A gente faz isso de forma, por prazer. Te ouvindo falar, parece que vocês conseguem traduzir na empresa muito da essência de vocês, né? De assim, não, realmente, receber é importante, a experiência é importante, o vinho tem que ser bom. E eu e a André temos muito assim, tá bom, se nós vamos receber bem. Então, assim, a gente não vai economizar numa taça de vinho, a gente vai botar uma taça bonita, né? Então, a nossa taça tem um estereótipo bem bonito. A gente escolheu as louças, a gente escolheu os lustres, as luminárias, a gente assim, envolveu os móveis, tudo isso. Senão, né, quem for lá vai ver também que tem esse olhar nos detalhes. O guardanapo é personalizado, né? Os detalhes pequenos, mas que vão fazendo a diferença no conjunto da obra. E aí depois, né, receber bem no sentido também de prazer de receber, né? Então, temos uma equipe bem treinada, vários sommeliers, né? Uma equipe que ama também o que faz, porque trabalhar, por exemplo, no turismo, enquanto alguns estão passeando, você está lá, né, trabalhando. A nossa equipe faz, assim, né, um trabalho bem, bem bacana, assim, e mesmo que nós não estejamos lá, eles recebem bem, a gente recebe, assim, bons elogios. E é o grande desafio, né? Que a gente possa multiplicar, né? Ter multiplicadores que possam, né, fazer isso de forma bem feita, né? E qual tu acha que é o segredo? A gente escuta muitos empreendedores falando, às vezes, da dificuldade de encontrar pessoas comprometidas, pessoas que tenham esse match cultural, né, com o que a gente espera. Claro. Como é que é esse trabalho de vocês na construção desse time que passe adiante essa essência tão forte assim que vocês têm? Eu acho que envolvê-los, né? Envolvê-los no processo também. Ontem mesmo a gente finalizamos, né, um engarrafamento de um vinho novo, né? Eu já abri no primeiro momento que pude, né? A primeira garrafa, já fiz todos provarem. Tinha a menina da limpeza, tinha a equipe do comercial, a pessoa do faturamento, logística, estava todo mundo lá degustando. Porque não é só eu treinar, por exemplo, a pessoa da venda ou a pessoa do atendimento. A gente, né? Eu quero que todo mundo viva aquilo, mesmo que não diretamente faça uso, né? E que tenha que explicar para alguém do vinho, coisa assim, mas que possa ter essa convivência da marca e ter um amor também, né? Pela empresa e com isso, né? Vivenciar esse processo do dia a dia, né? Eu digo para toda a equipe, né? A gente passa mais tempo na empresa, às vezes, do que em casa, né? E que a gente possa ser feliz, né? Então, quando a equipe, né, tem alguma coisa que não funciona, a gente para tudo, vamos arrumar, porque as pessoas têm que estar felizes trabalhando conosco. Acho que esse é o grande segredo aí, né, de ter sucesso, né? Porque sozinha a gente não faz nada, eu e André. Vai conseguir dar volta de conseguir, né, conciliar tudo o que acontece. Então, pessoas bem, né, envolvidas e comprometidas conosco e com a empresa, funciona. O time já nasceu com vocês? Vocês trouxeram pessoas junto para essa empreitada? Ou a Amitia nasceu com vocês duas? Foi realmente a Luciane e a Andréa? Nós começamos com uma funcionária, não, meia funcionária, a gente brinca por meio, porque eu só trabalhava meio período lá no começo, né? Depois fomos, né, incorporando dentro daquilo que eu falei, né? Passo a passo, a gente foi incorporando as pessoas, foi criando os departamentos,
né? Ainda tem muita coisa por fazer. Ainda somos um time relativamente enxuto pela operação toda, mas a gente faz isso também porque tem que, né? Tem os números que vão controlando tudo isso, né? Nós temos equipe também externa, né? São representantes que são, né, pelo Brasil também. Então a gente busca né, ser muito bom na comunicação, né? Divulgar, falar, treinar, estar presente no mercado. É um tempo integral aí, tudo isso. Ai, muito legal. E qual lição tu acha que na Amitié, assim, tu aprendeu muito forte que serve para qualquer negócio, assim? Que a Amitié te ensinou, mas que vale para a vida, vale para outros segmentos. Eu acho que é fazer bem feito, né? Quando faz bem feito. Eu falo isso para minha filha, inclusive. Vai fazer bem feito, senão não faz, né? Sim. Então, e gostar do que faz, né? Ter muito amor, dedicação ao que faz. Isso faz a diferença também. Brilhar o olho, né? Acordar de manhã e dizer, ai, que bom que eu vou ter que trabalhar. Né? Ter isso O domingo uma não coisa é sofrido, positiva. né? Quando a gente gosta, assim, ai, pede tá isso aqui, que bom que amanhã eu tenho uma coisa para resolver. Isso. E quais são os planos para o futuro de vocês? Olha, a gente tem muito projeto, né? Tem muita coisa que já em execução, né? Os projetos internacionais, a expansão para outros países já estão encaminhadas, né? A gente também iniciou já um desenvolvimento de vinificação em Portugal, né? Tem alguma coisa na Argentina. Então, para ir deixando o nosso mix mais completo. No olhar das experiências, a gente vem se fortalecendo cada vez mais, a gente abriu espaço para eventos também, então a gente loca casamentos, festas, corporativos, né? Tem feito muitas coisas muito bacanas. E também, dentro das experiências, a gente esse ano inaugura um novo projeto, né? Vou te contar de primeira mão, assim, não saiu na imprensa ainda. Que é justamente a gente vai para ter a experiência da Amitié em Porto Alegre. Vamos fazer um wine bar, um wine lounge, para poder receber as pessoas, né, e ter esse convívio com a nossa marca, né, em Porto Alegre. Sim. Então esse é um projeto piloto, né, que vai merecer depois a expansão para outras regionais também. Mas a gente começa de casa, né, em Porto Alegre, pertinho, né, para poder acompanhar todo esse processo. E te ouvindo falar, eu tenho a impressão que vocês têm vários marcos na empresa que vocês puderam olhar e dizer assim, nossa, chegamos lá. Uhum. Como é que é essa questão? Bom, atinge um marco super importante, né? São mais de 100 premiações, vocês estão abrindo mercado internacional, vocês estão abrindo o wine bar agora que você me contou. Então, assim, tem o momento da conquista e tem o momento da gente, bom, então tá, qual vai ser o próximo? Uhum. Como é que é essa construção tua e da Andréia nesses novos desafios? Assim, vocês conseguem celebrar o que vocês conquistam? A gente vibra muito. Tem uma cena que eu não posso deixar de mencionar. Então, nós estávamos indo para São Paulo, tínhamos chegado em São Paulo, íamos fazer uma coletiva de imprensa, que a gente faz junto à imprensa especializada, para apresentar um novo produto, que era o Chardonnay Oak Barrel, em 2023, né? E aí, pronto, chegamos ou era 2022? 2022. Chegamos em São Paulo, né? Estávamos indo para o local do evento, dentro de um táxi, eu e a Andréia, né? E aí, de repente, a gente, né? Aproveitamento de tempo, já vai olhando os e-mails, vai olhando o WhatsApp e tudo. De repente, chegou notícia, né? Resultado do concurso Chardonnay do Mont, na Borgonha. Medalha de ouro, 94 pontos para o nosso vinho, que a gente estava indo comunicar o lançamento. Nossa. Bom, eu brinco, né? Porque a gente pulou que nem pipoca naquele táxi. As duas, o taxista não estava entendendo o que estava acontecendo. E sim, então a gente vibra, né? E a gente, da mesma forma que vibra, a gente tem hora que a gente tem medo também, né? Porque a gente dá faz umas coisas que realmente, né? A gente assinou esse último contrato aí, né, desse novo negócio em Porto Alegre, né, e a gente brincou, e aí agora, né, vamos lá, na cara e na coragem, de novo, dá medo, né, mas a gente tá juntas, e aí dá uma força, né, e aí, vamos lá, vamos lutar que vai dar certo. Legal. Ai, Jussiane, eu amei conversar contigo. Obrigada, nossa, aprendi muito te ouvindo aqui, eu acho muito legal, assim, a forma que dá pra ver que vocês conseguem imprimir a essência de vocês
nos produtos, na história, na equipe, pelo que tu falou também, Claro. né? Assim, eu acho que isso faz muito parte da construção do que é uma empresa bem-sucedida e ela transcende o dono, né? Sim, com certeza. Ela vai além, assim, e eu acho que imprime essa marca e conhecendo um pouquinho o que eu pude conhecer de ti, da empresa de vocês, eu acho que fica muito claro isso, sim, é muito legal. Que bom, que bom. Eu agradeço, né, também o convite. Eu sempre um pouco do contar um pouco da nossa experiência, do nosso case, mas é também inspirar as pessoas, né, a ter coragem, né, não ter receio, acreditar em si próprio. E ser profissional, ter conhecimento, tudo isso para que faça, né, projetos vencedores, né? Ai, muito Espero legal. ter inspirado. Conseguiu, missão foi completada com sucesso. Um prazer. Obrigada. Obrigada. Pronto.